Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Sexta, novo programa de consumo e varejo da Exame. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Coelho, que é o CEO da Americanas. Acho que todo mundo conhece a Americanas. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Léo, acho que eu queria começar falando um pouquinho, querendo saber quem que é o Leonardo Coelho, né? Você está no comando da Americanas, que é essa empresa centenária, há 2 anos, mas é uma empresa centenária que passou por momentos bem agitados nos últimos tempos, e você veio com uma missão nada fácil, né? Quem que é o Leonardo Coelho? Bom, estou como CEO da Americanas desde fevereiro de 2023, exatamente acho que talvez no auge da crise. Eu tenho uma carreira de basicamente 15 anos de reestruturação, trabalhando exatamente em situações de estresse financeiro e de estresse operacional. E antes disso, basicamente 10, 12 anos, na verdade, de multinacional alemã, que me deu muita visão de processo. Então, de uma maneira curta, essa é a minha trajetória até chegar aí no dia 15 de fevereiro de 2023 na Americanas. E como que era a sua relação com a marca? Eu pergunto porque é uma marca que muitos brasileiros conhecem, acho que praticamente todos. Tem loja no país inteiro, é uma empresa uma varejista que tem... São 1.600 lojas hoje, né? Isso. Eram até mais lojas. Como que era a sua relação antes, assim, como consumidor? Minha relação era muito parecida com a relação do consumidor médio da Americanas. A Americanas, ela fala com todos os públicos, com todos os gêneros, com todas as faixas etárias, da mesma maneira, da mesma forma. De uma forma simples, sem complexidade. Eu fui criado no Mato Grosso do Sul, então eu ia muito na Americanas, lá do centro de Campo Grande, para comprar chocolate, como de sempre, para comer hot dog, que também era o ponto, isso aí, década de 80, né, que estamos falando. Então você acaba criando nessa época o primeiro vínculo com a marca Americanas. E é legal olhar que a essência da Americanas, nessa relação com o cliente, ela mudou pouco ao longo desses 95 anos, né, de vida de Americanas. Então, acho que essa é a parte legal dessa conversa de Americanas, porque ela tem esse relacionamento que é diferente. A gente brinca que o cliente da Americanas, ele é quase um torcedor, né? Ele se sente em casa nas lojas, ele acompanha e acompanhou bem as notícias do que aconteceu com Americanas. E durante todo esse processo, em nenhum momento a gente viu o cliente se afastando da relação que ele tem com Americanas. Em particular em loja física, mas também aconteceu isso no varejo digital. Legal. Léo, vamos voltar um pouquinho, talvez para aqueles poucos que não saibam o que aconteceu com Americanas, né? A empresa, ali no comecinho de 2023, descobriu uma fraude contábil que mudou toda a história dessa varejista, que era uma das maiores varejistas do país. Todo esse trabalho de ajuste das coisas, né? Vocês foram para a recuperação judicial, você acompanhou isso bem do comecinho, né? Porque você entra em fevereiro, dias depois dessa bomba, né? Vamos dizer bem assim, no português mais claro, estourar, né? Para tocar esse trabalho. Todo esse trabalho já foi feito de reestruturação? Em que pé isso está? Como é que foi esse processo? Então tá bom, vou começar talvez cronologicamente, acho que é o jeito mais fácil de endereçar as várias partes aí do tema. Então 11 de janeiro é o dia do fato relevante. É interessante porque até para juntar com a pergunta anterior, boa parte das pessoas com quem a gente fala lembra onde estava no 11 de janeiro quando surgiu aquele fato relevante no final do dia, né? Meu caso não foi diferente, eu estava fazendo a reestruturação no Cruzeiro, time de futebol. Ah, né? meu time. É seu time? Olha que coincidência. Estava pegando um voo lá em Belo Horizonte quando eu vejo a notícia do fato relevante. O que aconteceu ali foi, eu acho que o final de um processo de muito tempo de manipulação de controles internos. Né?
Acho que a fraude já foi exaustivamente comentada. Teve lá o principal vetor dela no resultado, na manipulação do que o mercado chama de VPC, que na verdade são descontos comerciais junto a fornecedores, que no caso da Americanas nunca existiram, então eles eram fictícios. E do outro lado, um plug, né, nesse sistema de caixa vindo pelo risco sacado. Então, para quem estava fora, para quem não conhecia a fraude ali no dia a dia, que eram basicamente a alta administração da Americanas, era muito difícil perceber. Muito difícil. Porque você tinha um resultado forte de um lado e você não tinha sangria de caixa do outro, né? Porque esse plug de caixa do risco sacado, ele não era contabilizado como dívida, ele era escondido no balanço como contas a pagar. Então, para qualquer observador de fora, né, você olha aquele balanço e fala, esse balanço é um balanço de uma varejista sólida, né? Mas não era o caso. Então, o que vem sendo feito desde aquele 11 de janeiro é basicamente um trabalho que se dividiu em 3 frentes, naquele primeiro momento. A primeira frente tinha o objetivo de segregar tudo aquilo que era operação, tá? Deixar a operação funcionando, atendendo o nosso cliente torcedor, sem que ele percebesse qualquer disrupção por conta de todo aquele turbilhão que estava acontecendo na companhia. Para isso acontecer, a gente tinha outras 2 frentes. Uma, que foi liderada pela Camille Faria, nossa CFO, que tratava exatamente de reestruturar o capital da companhia. Imagina uma companhia que não tinha dívida, do dia para a noite passa a ter, não tinha dívida, tinha 15 bi, 20 bi de dívida e no dia seguinte ela tem 42 bi de dívida. Então o trabalho da Camille ali foi ajustar essa estrutura de capital, isso levou praticamente 1 ano. E a última frente foi a frente de investigação, onde a gente não tinha credibilidade para conduzir a investigação pela companhia. Ninguém acreditaria numa investigação conduzida pela companhia. Então você teve várias esferas de investigação, o Comitê Independente de Investigação sendo uma delas, CPI na Câmara uma segunda, o próprio Ministério Público Federal, Polícia Federal, CVM, B3, uma infinidade. O nosso trabalho nessa frente era fornecer as informações para todo mundo que estava investigando. Então, acho que de uma forma geral, um pouquinho comprida, mas de uma forma geral foi mais ou menos isso que aconteceu Sim. No começo daquela trajetória. E quando a gente olha para o passado, né, eu imagino que tenha sido um desafio que vocês tiveram, deve ter gastado um tempo importante de convencimento não só externo, que eu acho que tem todo um trabalho de imagem que fica impactado, mas especialmente interno, né? É uma empresa com milhares de funcionários, né? Acho que são 30 mil funcionários, se eu não estiver enganada. É isso mesmo. Como é que é fazer esse trabalho para conseguir passar a mensagem para não perder engajamento com o seu colaborador, né, com o seu público interno e a operação continuar girando, porque isso era importante também nesse processo de recuperação, né? Acho que tem algumas camadas aqui, Raquel. Dos nossos 30 mil associados, como a gente chama os colaboradores da Americanas, mais ou menos 26 mil estão entre lojas e CDs, né? E aqui, acho que o principal... Tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, é continuar mostrando que a operação está lá e está respondendo. Então, era produto nas prateleiras da loja e produtos entrando dentro do CD. Isso ajudava a mostrar, né, para esses associados que a vida era normal. Temos uma crise, né, mas naquilo que é a operação, né, por isso aquela primeira parte de blindar a operação, a gente continua no jogo. A segunda camada, a segunda parte da comunicação para essa primeira camada é uma transparência brutal, tá? Dizer claramente que nós íamos ajustar a companhia, que ela ia ter um outro tamanho, né? Que a gente precisava buscar produtividade, mas mais importante do que isso, que a gente contava com cada um deles para continuar entregando aquela proposta de valor de simplicidade, variedade e oferta, né, para o nosso cliente na loja. Então, acho que essa primeira camada foi atendida dessa forma. Você tem uma segunda camada que envolve back-office, todo o pessoal administrativo, TI, que aí é um pouco mais complicado. Você tem que ter essas 2 frentes ainda,
mas a gente teve que voltar na nossa cultura, e eu não diria mudar a cultura porque seria forte, mas a gente teve que reescrever a nossa cultura dando as nuances adequadas. Por exemplo, a gente tinha um dos nossos valores que era ser obcecado pelo resultado. Tá. Obviamente que quando ele foi feito, né, ninguém estava imaginando que o obcecado era obcecado para além das fronteiras éticas. Né? Ele não foi escrito dessa forma. Mas dado tudo que a gente viveu, a gente teve que remodelar, entregar resultados fazendo a coisa certa. Então, é um pouco de semântica, mas essa semântica ajuda muito na construção dessa nova cultura. Então, eu acho que quando você junta as duas coisas, né, todos os 30 mil associados da Americanas, acho que o principal ponto foi mostrar que a gente era uma empresa de varejo, que ia voltar a fazer varejo, portanto, controlar cada operação ali dentro, que ia premiar, sim, meritocracia, como a Americanas tradicionalmente fazia. Até porque quando a gente fala em fraude, fraude não tem nada a ver com meritocracia, tem a ver com o caráter de quem perpetrou a fraude ali dentro. Mas estamos falando de um grupo que conheciam mesmo a fraude em todas as suas nuances, 7 pessoas no ambiente de, naquela época, mais de 40 mil associados. Então a gente foi nessa direção de reconstrução da cultura, de remontar valores, de montar novamente, né, uma cultura de meritocracia dentro da Americanas e principalmente premiar os melhores e premiar os comportamentos corretos que a gente espera daqui para frente. Certo. Ainda sobre esse assunto, né, nessa ótica, a gente discutiu muito o conceito de governança a partir do momento da história de Americanas, né? Eu queria entender um pouquinho de como é que está essa questão de governança na empresa, porque para além de todos esse episódio, né, na verdade, tem também uma questão de mudança acionária da companhia. Então são novos sócios que estão ali compondo, né, essa companhia. Como é que isso está sendo tratado? Como é que fica a governança da empresa? O que mudou? Eu acho que a gente tem que começar contando que a governança da Americanas, o sistema de governança da Americanas, ele era muito bem avaliado em todas as credenciadoras, né, de sistemas de governança que existiam no Brasil. Né? O único selo que a gente não tinha naquela época, mas estava em aplicação, era o Proética, era o único. Todos os demais a gente tinha. A gente tinha selos também de credenciadoras fora do Brasil. O que isso mostra? Isso mostra que o sistema de governança ele estava dentro daquilo que era a melhor, né, forma de se montar um programa de governança dentro da companhia. Bom, se o sistema estava íntegro, como é que aconteceu tudo isso? Aconteceu basicamente porque quem operava esse sistema conhecia as suas nuances, conhecia como ele funcionava e, obviamente, alimentou esse sistema com informações fraudadas, com informações manipuladas. Por isso que, depois de muito estudar, né, tudo o que aconteceu na Americanas, o termo é manipulação dolosa de controles internos. Esse é o termo que resume o que aconteceu ali dentro. E, no nosso caso, a manipulação aconteceu pela alta administração da companhia. Então, o que a gente fez? Acho que o primeiro passo foi conhecer que o sistema de governança ele não precisava ser reinventado, porque ele já estava lá, ele tinha as certificações, tinha tudo que precisava ter. Na sequência, o que a gente fez foi entender que o que gerou aquilo foi muito mais uma questão de índole, de caráter, do que de falta de alguma ferramenta específica dentro do sistema de governança da Americanas. Isso dito, sistema de governança é algo dinâmico. Né? As empresas constantemente aprimoram os seus sistemas de forma a garantir que aprendam com os erros. E na Americanas não foi diferente. Então hoje a gente tem o nosso sistema de governança com novas pessoas ali dentro, com a própria questão do canal de denúncias plugado, né, ajustado diretamente no comitê de auditoria. Então tudo isso com uma nova cadeia, né, para poder qualquer um que perceba que eu, por exemplo, estou fazendo alguma coisa errada dentro da companhia, essa reclamação nem passa por mim, né, já vai direto para conselho de administração.
Então, apesar disso tudo existir no passado, o que acontecia é que no passado esses ajustes, tanto do que se colocava de informação dentro do sistema de governança, quanto para onde ia essa informação, eles eram manipulados pela alta administração. Entendi. E vocês fizeram muitas mudanças, não precisou de muitas mudanças, então não. Foi mais colocar em prática. Isso. Tá. Processos, novas pessoas, obviamente, né? Revisão externa para garantir que a gente de fato tinha um sistema que as credenciadoras mostravam que era um sistema eficaz, e a gente está vivendo, né, no dia a dia aquele sistema hoje. Então, assim, ele não está lá na prateleira para dizer para a credenciadora que a gente tem um sistema de governança. Hoje ele é vivido no dia a dia da companhia, seja nas relações com fornecedores, seja nas relações com instituições públicas, sejam nas relações internas à empresa. Léo, você comentou do seu dia a dia, para além, acho que teve muita mudança de reestruturação, teve a questão de reestruturação financeira, mas teve toda uma questão de repensar o jeito de fazer a Americanas, né? Como é que estão essas mudanças? Porque vocês enxugaram o portfólio, foram identificar qual que era realmente a essência, a identidade da Americanas e onde que ela tinha que atuar. Então, por exemplo, o digital ficou bem menor, né? O físico voltou a ter uma relevância significativa, né? Me conta um pouquinho em que pé isso está. A gente concluiu 2024, está olhando já para 2025, você já tinha uma perspectiva de ter melhoras, né, ao longo desse ano? Eu vou começar pelo momento que a gente está hoje. Então, o físico hoje, ele continua com a proposta de ser um varejo de variedades, centrado muito fortemente naqueles produtos que são relacionados à indulgência da classe média e da classe média baixa brasileira. Tá. Então, estamos falando do chocolatinho do meio do dia, estamos falando da moda íntima masculina e feminina, de perfumaria. Basicamente, é muito parecido com aquela Americanas que gerou, né, como a gente estava comentando, esses 95 anos aí de muita sintonia com o consumidor brasileiro. Para fazer isso, a gente teve que tirar de dentro do nosso portfólio muitos produtos que não falavam com essa proposta de valor. Por exemplo, geladeira, linha branca de uma forma geral. Então, puxa, é uma logística complicada, não tem a ver com essa proposta de entregar indulgência para a classe média, pelo menos não diretamente. Então vamos deixar só no digital. Vamos continuar ofertando para aquele cliente que queira comprar uma geladeira dentro da Americanas, mas dentro do digital. Foi assim com linha branca, foi assim com linha marrom, foi assim com informática. Mas isso na venda direta, não na venda direta. Tá. Na venda direta em loja física. Tá? Então, no físico, foi um ajuste muito fino de saem parte, né, desses itens mais difíceis do ponto de vista de logística, que não tinham aquela relação tão grande com esse componente de indulgência. E entram, né, outros itens dentro dessas categorias. Então, você visita a loja da Americanas hoje, você vai ver muita coisa de utilidade doméstica, muita coisa de cama, mesa e banho, muita coisa, obviamente, de guloseimas e bombonière, que é importante para a gente. Um sortimento todo remodelado de limpeza para casa. Então, é isso que você vai enxergar dentro de loja física. O principal desafio do que vem para frente agora é fazer isso bem feito, mas eu já volto para esse ponto. Sim. No digital, a gente teve talvez um primeiro momento muito mais turbulento do que no físico. Tá. Porque no físico, você vai na loja, né, pega o seu produto, coloca embaixo do braço, passa no caixa, paga e vai embora. Você não tem disrupção nenhuma nesse processo de compra. Um processo simples, intuitivo, você não tem riscos. Né? O produto está ali, eu peguei, paguei, estou indo embora. No digital, não. No digital, o seller, né, do nosso 3P, o fornecedor do nosso 3P, ele tem que acreditar que, ao vender pela Americanas, o dinheiro, né, da venda vai parar na conta dele depois do prazo acordado. E aí entra aquele trabalho de novo de comunicação ali muito forte, né? Exato. E de mostrar que não poderia nem colocar a mão, porque isso é apropriação indébita e ia para cadeia. Mas, assim, tem muita... E é normal em processo de recuperação judicial. Tem muito ruído nessa partida do processo.
Da mesma forma para o nosso cliente, né, do digital. Ele olhava para o digital e falava, poxa, mas será que a Americanas vai entregar de fato esse produto na minha casa? Né, Americanas em recuperação judicial agora, será que ela tem condição? Será que eu vou de fato receber no prazo que está pactuado? À medida que a gente andou no tempo e começou a mostrar que não tinha disrupção nenhuma aí também, essas questões elas deixaram de ser tão relevantes para a relação comercial com o cliente, mas ainda assim o nosso digital estava numa posição de fragilidade. Por quê? Porque a nossa proposta de valor não estava consistente com aquilo que a gente podia entregar de fato no digital. Então no físico, de novo, era fácil, estava lá o produto, no digital era mais complicado. O digital da Americanas ele sempre foi um digital de produtos hipercomparáveis, de margem baixa, vendidos em 10, 12 vezes sem juros, com frete grátis e cashback. Então era um modelo muito anabolizado para gerar vendas. A partir do momento que a gente entra em recuperação judicial, a gente não tem mais nem a condição financeira e nem a vontade gerencial de fazer esse processo de anabolizar a venda. Então a gente teve que pensar num novo desenho para o digital. Qual é esse novo desenho hoje? Ele é um digital que continua muito forte no seu 3P, tá? Mas basicamente com grandes sellers. Tá? E por que grandes sellers? Porque eu tenho relacionamento com esses sellers no meu mundo físico, e esse relacionamento que eu tenho no mundo físico, a gente continua dentro do mundo digital, oferecendo outros produtos. Exemplo clássico é Samsung. A gente tem um relacionamento muito bom com a Samsung dentro das lojas físicas, com vários produtos, mas eu não tenho geladeira, eu não tenho televisor da Samsung em loja física hoje, mas eu tenho no digital. Então é mais ou menos por aí que a gente vai no 3P. A gente volta agora muito forte para aquilo que a gente chama do O2O, que é o online to offline, que nada mais é do que você comprar na sua casa e passar na loja para pegar o produto, ou a loja despachar esse produto diretamente para sua casa. Então estamos falando de um sortimento 1P cujo estoque está na loja. Esse é um diferencial da Americanas, pelo fato da gente estar em 1.600 localidades, 1.600 lojas em mais de 850 municípios do Brasil. Eu ia perguntar, porque é um portfólio de lojas que eu acho que é pouco replicável. E eu queria entender o quanto que isso era realmente uma vantagem nesse mundo tão digitalizado que a gente tem. Mas para o tipo de negócio da Americanas, é uma vantagem. É uma vantagem. A gente tem... É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente olha pela ótica dos grandes centros, né? Mas a Americanas, ela tem muita capilaridade nos grandes centros e no interior do país também. E isso acaba sendo um ativo da companhia, na medida em que permite a gente operar o nosso digital, fazendo essa entrega a partir de lojas ou despacho a partir de lojas, de maneira muito rápida, né, em localidades que estão muito distante dos grandes centros. Então, acho que com isso a gente começou a trazer o digital de novo para um desenho de crescimento. Voltamos a olhar, inclusive, dentro do digital para 1P, mas aí de uma forma muito mais pontual. Então, se a indústria tem, e a gente teve com um fabricante recente, a possibilidade de ter acesso a alguns notebooks com descontos grandes. Compramos pela Americanas e vendemos no digital como se fosse 1P. Né? Então, a gente vai voltar a fazer isso também ao longo desse ano de 2025 no nosso digital. E a gente acha que o digital da Americanas hoje, como complementariedade da jornada do meu consumidor, ele está bem posicionado. Tá? Não vai ser mais aquele digital daquele tamanho que a gente tinha no passado, e está tudo bem, a gente está ok com isso, desde que ele seja muito bem operado e cumpra essa característica que é de atender o cliente Americanas no mundo digital, se ele assim o escolher. Perfeito. Léo, ainda dentro dessa mudança de perfil, um pouco de posicionamento, né? Quando a gente pensa em Americanas como varejista, hoje ela... Que papel ou que espaço ela ocupa quando a gente olha para todo o ecossistema, né? Onde que a gente deve colocar ali, imaginar Americanas, porque a gente tem visto muitos players no digital chegando, players estrangeiros, né, de fora. Tem, obviamente, grandes grupos aqui nacionais também, e aí com participação física relevante.
em que posição está Americanas? Como é que vocês estão posicionando o grupo? Americanas ela está se posicionando para continuar a ser o varejo de variedades do brasileiro. Então, toda vez que você se deparar com aquela pergunta, poxa, eu sei o que eu quero, mas eu não sei onde eu vou encontrar, deixa eu olhar na Americanas, porque se tem um lugar que eu sei que pode ter, é lá. Então, essa pergunta a gente quer continuar a responder. Assim como dentro daquela proposta de valor da indulgência, assim como responder a outra pergunta derivada dessa, que é, eu não sei exatamente o que eu quero. Eu estou aqui com um evento no final de semana, eu não sei exatamente o que eu quero. Deixa eu passar na Americanas, porque lá tem tanta coisa que eu acho que eu vou encontrar o presentinho certo para essa ocasião. Então, essa proposta da Americanas continua de pé. Tá. A concorrência com o varejo digital, na nossa visão, e especialmente passado já, né, há 10 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, e mesmo depois da pandemia, se dizia que o varejo digital ia acabar com o varejo físico. Não aconteceu e acho que não vai acontecer, né? Porque a experiência de você comprar em loja, a praticidade de você levar para casa rapidamente, de você sentir o produto, enxergar, entender as dimensões, poder falar com alguém, acho que isso continua tendo um valor, né? E do nosso lado, a gente continua trabalhando dentro das lojas para que essa experiência de comprar em loja física ela seja muito boa para, de fato, a gente fazer o melhor uso daquela recorrência que a Americanas tem. Você mencionou de vários concorrentes, mas talvez você não encontre um concorrente, né, no Brasil que tenha a recorrência que a Americanas tem. Tá. Né? A gente tem, grosseiramente, 50 milhões de brasileiros entrando nas nossas lojas todos os meses, né? A pessoa que compra um celular, ela volta para a loja para comprar um celular daqui a 2 anos. Quem vai na Americanas comprar a guloseima hoje, né, o docinho hoje, volta amanhã para comprar de novo. Uhum. Então, essa recorrência a gente continua cuidando bastante, porque é um ativo valiosíssimo para qualquer varejo, e em particular o que a gente tem lá na Americanas. Legal. Nesse processo todo, vocês também trouxeram alguns nomes para ajudar aí nessa mudança da operação. Eu acho que além de toda a questão financeira, que foi bastante tratada na mídia, etc., teve toda essa questão da operação mudando. E aí eu queria entender um pouquinho o que mudou também. Para além dessa coisa que a gente já falou, né, do físico e do digital, como é que vocês redesenharam, mas na loja física, ela mudou de cara também um pouquinho, né? Ela ficou mais organizada, porque essa era uma crítica que se tinha mesmo antes de toda do episódio mesmo acontecer, mas era uma crítica já à marca Americanas, que era que as lojas estavam um pouco largadas, empoeiradas, o sortimento variava muito de loja em loja, e teve que fazer todo esse trabalho também de organização, né? Estamos longe do final, tem muita coisa a fazer ainda. E é um equilíbrio complexo da gente obter. Por quê? Ao mesmo tempo que a loja tem que estar organizada e principalmente padronizada, para que quando você entre no Americanas, e a gente ainda está longe disso, tá? Mas para quando você entre no Americanas, você saiba exatamente onde está cada departamento, né? Porque hoje na Americanas você entra na Americanas no Ibirapuera é completamente diferente da Americanas do metrô Tatuapé em termos de desenho de loja. Então, nesse processo, a gente vai ter que melhorar bastante. Mas, no geral, o equilíbrio complexo que eu estava me referindo, a gente não pode ficar uma loja muito organizada. A gente não pode ficar uma loja muito nova, com aquela aparência de frescor, de loja nova. Porque muitas vezes a gente viu isso acontecer na prática, né? Você acaba perdendo venda. Porque, lembra, o cliente da Americanas, a gente tem cliente A, tem cliente classe B, mas o cliente da Americanas é um cliente de classe C, classe B2C. Né? E toda vez que a gente deixa a loja muito emperequitada, para usar um termo mais popular, a gente perde venda porque passa a percepção que a gente ficou caro. Ah, entendi. Tá? Não pode ser bagunçada, ela não pode ser suja, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela nunca vai ser uma loja 100% aquela loja de varejo de moda. Ela nunca vai se aproximar de um varejo de moda. Tá?
E aí, a segunda parte da tua pergunta, que foi fundamental nesse processo, trazer gente de fora para ajudar na construção. Começo do processo, lá na recuperação judicial, e especialmente durante o ano de 2023, ele foi um processo muito centralizado na Camille e em mim. Né? A gente tinha tirado todo o primeiro, segundo e terceiro nível da organização, conseguimos trazer alguns bons talentos, né, que estavam lá dentro para crescer rapidamente, mas ao mesmo tempo ficou muito centralizado tudo aquilo que era financeiro na Camille e tudo aquilo que era operacional comigo. Primeira mudança importante foi a volta, na verdade, do Osmair Luminati como o nosso vice-presidente do comercial. Porque ele traz exatamente esse histórico, né, de uma Americanas que sabe endereçar as necessidades do seu cliente desde 1973, quando ele entrou na Americanas. Então esse foi o primeiro ponto. E a partir daí a gente começou a melhorar muito o sortimento. Mas o fundamental aqui foi uma transição de mentalidade, né? Aquela mentalidade de reestruturação, de que vamos fazer aqui só com o CEO e a CFO, não, agora precisamos de ajuda, e estamos enxergando um caminho de saída da recuperação judicial, então já vamos começar a preparar essa companhia para voltar a ser um varejo. Na sequência, eu troquei o Leonardo Ferreira, que era o nosso vice-presidente de gente e gestão, pelo Eduardo Noronha, também para reforçar isso. O Léo fez um trabalho muito bacana dentro da Americanas, muito bacana. Mas ele é um cara de reestruturação. A gente precisava, em gente e gestão, alguém que pudesse entender esse novo momento. Tá. Então o Eduardo o Noronha veio para tocar a área e me ajudar muito no braço de gestão também. A gente teve que remontar todo o sistema de informação gerencial da companhia, que por conta da fraude não era interessante você ter um sistema de informação para controlar, né, uma empresa em que você estava fraudando. Então a gente teve que remontar isso e o Eduardo foi fundamental. Na sequência veio o Fernando, né, para cuidar de operações, o Thiago Abate para cuidar de tudo aquilo que é mercado financeiro, né, que era a antiga AMI, né, junto com o Balcão Americanas. Agora o Renato Drummond para montar essa proposta do O2O, né, do digital muito mais focado no O2O. E a gente ainda trouxe o Paulo Drago para cuidar de hortifruti natural da terra. Então com esse grupo agora, que a gente está juntos aí há praticamente um semestre, a gente começa a dar uma batida de fato, eficiência dentro dos vários negócios que a Americanas tem e com muito mais cara de varejo do que de empresa em crise. Legal. Você comentou isso de vários negócios, você realmente... muitas marcas dentro, você falou, até pincelou aí a mudança que teve no braço da financeira. Queria explorar um pouquinho como é que está AMI, enfim, qual foi a evolução disso, né? Esse é um tema legal, porque a AMI não fez parte do conjunto de empresas que entrou em recuperação judicial. Até porque, como ela estava sob a regulamentação do Banco Central, não dava para agir dessa forma. Só que, a hora que a gente começou a entrar dentro do negócio da AMI, entender de novo o que era a proposta de valor ali dentro, a gente viu que a maior parte do negócio da AMI, né, tirando aquela parte que era basicamente fazer, né, ser um coadjuvante para anabolizar a venda do digital via cashback, ela estava vinculada ao balcão Americanas, a produtos Americanas, a monetização do fluxo de clientes da Americanas nos seus braços, físico e digital. E a gente olhou e falou, pô, mas por que eu preciso de uma fintech, de uma financeira, regulamentada pelo Banco Central, com toda uma estrutura de custos necessária para você operar dentro das regras do Banco Central, se todo o negócio é operar o balcão Americanas? Além disso, pelo fato do balcão Americanas ser um ativo que está dentro da recuperação judicial, dentro do que foi combinado com os credores, a gente não pode tirar valor desse ambiente de recuperação judicial para qualquer outro ambiente externo. Então, fazer a AMI, né, como uma empresa externa ao ambiente de recuperação judicial, fazer com que ela operasse o balcão da Americanas, ia contra o desenho que a gente tinha aprovado com os credores. Né? Porque no final do dia isso poderia representar um risco de você tirar valor daqui e colocar valor na AMI, portanto esse valor não parar para repagamento dos credores. Então o que a gente fez na AMI foi exatamente isso. A AMI, por vocação, ela tem que trabalhar muito próxima ao balcão da Americanas. Então vamos renomear a AMI, virou plataforma de clientes e parceiros. Nada mais é do que o balcão é onde a gente tem toda a parte de serviços financeiros, seguro, garantia, coisas do tipo.
Então vamos operar isso a partir da Americanas, né? Vamos começar a entregar, fazer um desenho de entrega da licença, né, de instituição de pagamento para o Banco Central, que a gente operava PIX e tudo mais, não faz sentido isso, vamos devolver para o Banco Central. Encerrar a AME como operação regulada do Banco Central, todo o processo acompanhado, inclusive, pelo Banco Central. Se tiver alguém interessado nessa licença, vamos colocar à venda, que é o processo que está previsto dentro da recuperação judicial também. E vamos focar aqui, né, nessa parte financeira, de uma maneira diferente, com a vinda do Thiago Abate agora, principalmente, como se fosse um cérebro, né, de todo esse ecossistema da Americanas. Então, se o coração é o físico, né, o digital é o pulmão, o cérebro é exatamente a operação do PCP agora, antiga AME. Entendi. E você falou justamente dos ativos à venda, AME sendo um deles. Tem o Natural da Terra e a Único, isso. Que é a dona da Phuket e Imaginarium. Exatamente. Em que pé isso está? A gente sabe que tem, né, houve interessados, mas isso depois deu uma esfriada. Como é que está essa questão da negociação desses ativos que estavam dentro do grupo, que estão dentro do grupo, na verdade? Estão dentro do grupo e estão sendo tocados normalmente, no dia a dia estão sendo tocados normalmente, buscando eficiência, da mesma forma que a gente tem buscado eficiência dentro do ambiente Americanas, tudo aquilo relacionado ao Único, né, porque é imaginário, e relacionado ao hortifruti natural da terra, também tem buscado eficiência. A gente tem a obrigação de conduzir um processo de venda, que é diferente da obrigação de vender, né? A gente tem a obrigação de conduzir um processo de venda até fevereiro de 2026, se eu não me equivoco, tá? E estamos fazendo isso, estamos ajustando, né? A gente fez uma primeira tentativa lá fora, que até foi um erro gerencial ali, principalmente meu, de fazer aquele processo naquele momento, porque aquele momento só gerou interesses de venda de liquidação, né? O que era natural. Acho que se teve um erro foi meu ali, mas é natural. E a gente segurou esse processo e agora, né, com Americanas voltando a operar normalmente, voltando no seu caminho aí de recuperação da capacidade de gerar resultado, agora é a hora da gente colocar esses ativos à venda e cumprir a obrigação do plano de recuperação judicial. Esses ativos não serão vendidos por qualquer preço, né? Então, são ativos que estão em um processo de venda desde que a gente encontre propostas do outro lado que façam sentido para a gente. Tão simples quanto isso. E operar ativos que estão ali em processo de venda, ou estão, né, são sabidamente à venda, ao mesmo tempo que tenta recuperar a operação principal, essas coisas não viram distração? Ou para um ou para outro? Como é que faz isso? Como é que não esvazia, né, a operação daquele ativo que está à venda? Sim, certamente vira distração sob a ótica de quem está vendendo e sob a ótica de quem está sendo vendido vira uma preocupação danada, porque é um ambiente de incerteza muito grande. Exato. No caso da Americanas, contudo, a gente tem uma estrutura de Único, para começar com ela, que sempre funcionou apartada da Americanas e continua funcionando apartada da Americanas, né? A gente até divide agora, por uma questão de eficiência de custo, a gente divide o mesmo escritório aqui em São Paulo. Mas a Único opera normalmente, não precisa da Americanas no seu dia a dia, não depende da Americanas em nada. Então, toda aquela parte de distração se resume a basicamente 3 reuniões com a equipe gerencial da Único, para entender onde a gente pode ajudar, para entender em que momento que eles estão ali com os resultados. E é um negócio que gera resultado, que está bem administrado e, portanto, acaba no final do dia não sendo uma distração. No caso do hortifruti natural da terra, é um negócio maior, né? E aí a própria vinda do Paulo Drago mostra que essa preocupação da distração, ela de fato existia e precisava ser endereçada. Então a vinda do Paulo é para hortifruti natural da terra replicar esse modelo da Único. Hortifruti natural da terra é um ativo hoje que tem gestão, tem toda a sua capacidade de operação, capacidade comercial, independentes de Americana. E o Paulo está fazendo um belo trabalho lá de também voltar a entregar nesses ativos, tanto no hortifruti lá no Rio, quanto no natural da terra aqui em São Paulo, voltar a entregar aquela percepção de valor agregado que os clientes estavam acostumados a ter.
Então, acho que a gente conseguiu endereçar dessa forma, deixando as duas operações quase que isoladas, de fato independentes operacional e comercialmente. Legal. Você foi para a NRF desse ano, e aí eu queria ter um pouco do seu olhar. O que você viu lá que brilhou seus olhos, que você acha que faz sentido para a operação? O que você vê mesmo de tendências, né, de coisas diferentonas que podem ser aplicadas, ou não tão diferentonas, mas que são inteligências mesmo operacionais que podem ser aplicadas, adotadas no modelo da Americanas? A NRF esse ano foi muito parecida com a do ano passado, no sentido de bater no mesmo tema, né, de inteligência artificial. Mas eu tive uma visão mais crítica esse ano, porque no ano passado muita coisa de novidade, e esse ano as novidades ainda não vieram para o campo da utilização prática de uma forma ampla. Obviamente você tem diferenças aqui e ali, mas não vieram ainda, né, para o campo da utilização prática. E aí ela ficou meio repetitiva. Então minha participação lá esse ano foi mais crítica do que em outros anos onde eu fui, porque eu achei que foi mais do mesmo, sem nenhum ângulo novo sobre o tema. A hora que a gente vai para as aplicações, aí você tem uma disparidade. Naquilo que são as aplicações que teoricamente são mais básicas, mas que funcionam muito bem, a gente está começando a evoluir bem. Vou te dar um exemplo prático. No comércio digital, uma dor de cabeça de todo varejista é a questão de como você fazer e organizar a procura, né, dos itens, de itens correlatos. Então, muitas vezes você está atrás de um iPhone 15, um iPhone 16, coloca lá, iPhone 16. E aí vem uma lista em que você tem iPhone 15, iPhone 10, iPhone 8, iPhone 16, iPhone 15. Então ela não está nem... Isso podia ser muito mais organizado. Então agora começa a ter ferramentas que trabalham tanto o título dos anúncios quanto a descrição, né, contida nesses anúncios de uma forma mais padronizada, que permite fazer uma busca muito mais eficiente, permite para o usuário que está ali escolhendo o seu produto, né, para o cliente que está escolhendo o seu produto, ter informações muito mais detalhadas e comparáveis com outros anúncios. Então, isso eu acho que já estamos usando na Americanas, tem outros varejistas já usando também. Eu acho que isso é uma aplicação imediata. Tá? Segunda aplicação imediata, precificação. Então, tudo aquilo que você tem uma base de informação grande e que você precisa de uma capacidade sobre-humana, né, de análise, a inteligência artificial já está fazendo e está fazendo bem feito. Na Americanas, especificamente, a gente consegue hoje ter uma ideia do que é a elasticidade de preço-quantidade, né, por SKU, por região. Então a gente já começa a ter uma ideia de como colocar a nossa precificação de uma maneira mais eficiente. Então, esse tipo de utilização eu acho que vai crescer bastante no curto prazo. Agora, eu acho que tem muita coisa para tirar de inteligência artificial que a gente não está nem vislumbrando e que vai mudar muito, tanto a operação de varejo físico quanto de varejo digital. Tem alguma varejista lá fora que você olha assim e fala, nossa, essa aqui é uma referência, acho que esse é um modelo que a gente deveria seguir? Eu gosto muito de uma varejista holandesa chamada Action, que é parecida de certa forma com Americanas. É uma varejista bastante rentável e principalmente uma varejista que tem uma capilaridade grande, tal qual Americanas. A Action hoje deve estar com mais ou menos 2.700 lojas em 7, 8 países da Europa. De um consumidor também que não é o consumidor de classe A, e mas aí sim com uma loja muito bem organizada e com uma disciplina de operação muito grande. Quando eu te contei da vinda do Fernando, né, e do Osmair para dentro da organização, antigamente toda a esteira comercial e de operações estava com o Osmair. Ao aprender como a Action funcionava, a gente falou, cara, não faz sentido isso. Vamos deixar o Osmair aqui com a parte mais da genialidade, né, que é o sortimento, da criatividade, e vamos trazer aqui uma disciplina, né, de operação que eles têm lá fora, que vai nos ajudar bastante. Então a gente segregou, montou uma esteira de operação ali, que é o que o Fernando, como CEO da companhia, toca, muito por conta dessa varejista. E a outra varejista que eu acho que é sensacional é a Costco.
e aí é um outro modelo de negócio, mas a gente tem olhado, tem aprendido bastante com eles também, especialmente naquilo que se refere à marca própria. Legal. Não, eu acho que é interessante até, você citou a questão do Fernando, no currículo dele, né, que foi comandar a Domino's aqui no Brasil, que eu acho que tem muito essa coisa dos processos mesmo, né, e acho que isso talvez ajude muito no dia a dia ali de operação, porque a operação da rede da Domino's, por exemplo, eu lembro de já ter entrevistado o Fernando e ele me mostrando a época quando ele comandava a Domino's, todas as etapas e os processos são muito organizados e tem os minutos exatos para entregar a pizza na casa do cliente, que tem que ser naquele tempo exato, né? Então, acho que essa experiência ajuda a ter essa visão mais geral ali do operacional mesmo, né? Que acho que faz diferença. E foi isso que a gente foi buscar nele. O Fernando é um craque e tem hoje, sob responsabilidade dele, logística, toda a parte de operação de loja, todo o nosso real estate, né? E ainda toda a parte de controle e prevenção de perdas. Então, foi exatamente isso que a gente foi buscar no Fernando, essa capacidade de procedimentalizar, né, operações de uma maneira muito bem feita. Legal. Léo, a gente está falando aqui antes de divulgação de resultado, o episódio também vai ao ar antes, mas eu queria falar um pouquinho de alguns números que a gente possa já abrir aqui para entender um pouco da operação, né, para quem não acompanha no dia a dia, o momento mais exato, com alguns números de operação de Americanas, e aí entender um pouco quando vocês olham para frente, para médio prazo pelo menos, o que esperar, né? É uma operação que também vem com melhoria de margem, dito tudo isso que a gente já disse aqui de mudanças, quais são os big numbers assim de Americanas agora? Vou comentar alguns números que são públicos, tá? Então que não geram problema em comentar. Mas assim, acho que o principal, Americanas hoje, ela é uma empresa mais forte no físico do que no digital. Então hoje a gente está girando algo como 80% do negócio Americanas no varejo físico, 20% no varejo digital. Ela voltou a ser uma varejista que gera EBITDA. Muito embora esse EBITDA, como a Camille comentou na divulgação dos resultados do 3T, do terceiro trimestre, ele seja um resultado ainda impactado por efeitos tributários. Tá. Né? Esses efeitos tributários a gente nem chama ele de não recorrente, porque na verdade, pela característica do negócio da Americanas, a gente ainda vai ter a recorrência deles por muito tempo. Né? Mas se a gente expurga... São quais esses efeitos? Só pra créditos de ICMS, por exemplo, tá. Créditos... Imagina uma companhia que fraudava, né, e reportava lucro. Americanas reportava lucro. Sobre esse lucro, ela pagava imposto de renda, contribuição. Sim. Então, a gente teve que, no refazimento de todos os balanços Americanas desde 2022... a gente acabou também tendo muito crédito por conta desse lucro, né, que foi incorretamente mensurado dentro da Americanas. Então, fundamentalmente, esses são os dois grandes blocos de crédito que a gente tem. Créditos na esfera federal e créditos na esfera estadual, basicamente ICMS. E a gente vai continuar a ter, né, por conta de toda a estrutura de regime especial que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente vai continuar tendo. Mas ainda assim, a gente tem sido muito cuidadoso em medir também a operação sem esses efeitos tributários. E aí a gente ainda está um pouquinho negativo. Né? A gente comentou isso dentro da apresentação do terceiro trimestre de 2024, a gente ainda está um pouquinho negativo. O que eu espero de Americanas para frente? A cada trimestre, a Americanas tem que estar melhor do que no trimestre comparável do ano anterior. Tá? Então, o primeiro TRI de 2024 tem que ser, o primeiro TRI de 2025 tem que ser melhor do que o primeiro TRI de 2024. O quarto TRI de 2024, que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele tem que ser melhor do que o quarto TRI de 2023. O 2024 como um todo tem que ser melhor do que o 2023. É isso que a gente tem trabalhado. Quando a gente faz aquele ajuste que eu comentei no digital, de não fazer mais venda anabolizada de produto de margem baixa em 10 vezes sem juros, com frete grátis, dando cashback.
E do outro lado, quando a gente ajusta um mix de loja física para aquilo que o cliente da Americanas espera de dentro de uma loja, automaticamente a gente está trazendo a margem da Americanas também para um patamar um pouco acima. A gente tem feito vários benchmarks, não é fácil comparar Americanas, porque uma hora a gente é concorrente de uma farmácia, outra hora a gente é concorrente de um supermercado, num outro mix a gente é concorrente de um varejo de moda, num mix adicional a gente é concorrente de um varejo de eletroeletrônico. Então não é fácil achar aonde a gente pode se comparar. Uhum. E aí o que a gente tem feito é abrir o nosso portfólio, o nosso sortimento, e comparar dentro desse portfólio com os players corretos. E ainda tem espaço para a gente continuar crescendo, é isso que a gente está buscando para frente. Legal. Ambiente macro, como que isso impacta? Como que a gente tem visto aí de inflação, juros? Obviamente impacta. Então, assim, a gente já viu um 2024 com algumas mudanças, né? Especialmente falando de taxa de blusinha e tal, com algumas mudanças que começaram a reequilibrar, né, as condições de competição, né? A gente continua pagando mais imposto, né, do que vários players importados. E a hora que a gente vem para o ano de 2025, com taxa de juros mais alto e com câmbio também mais alto, a gente teve que tomar algumas ações dentro de casa. Então, para esse componente que eu comentei, de 80% de loja física, 20% de digital, a gente é um pouco mais resiliente do que a média do varejo brasileiro, porque meu ticket médio ele é relativamente baixo. Tá? E a gente passa meio que, eu não vou dizer a deriva, ou não vou dizer que a gente vai passar 100% independente, porque não é verdade. Mas assim, a gente consegue passar melhor do que muitos dos nossos concorrentes pelo fato do ticket ser mais baixo. Por outro lado, no câmbio, a gente teve que tomar algumas decisões. Então, sair, né, das importações que a gente vinha fazendo não é uma opção, porque eu tenho que desmontar toda a cadeia logística, é complicado e não é uma escolha sensata no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho categorias em que a indústria nacional está presente, voltou a ser competitiva, brinquedos, por exemplo, e em que a gente começa a acelerar, né, o sourcing, a compra exatamente desses fornecedores. Então, assim, de uma forma muito, muito ampla, o que a gente tem tentado fazer nesse ano desafiador é continuar com ofertas de preço baixo para a gente continuar resiliente a esse momento de taxa de juros alta e, do outro lado, olhar para o nosso suprimento e ter certeza que a gente estressou o máximo os fornecedores locais para evitar, pelo menos parcialmente, o impacto de dólar. Legal. Léo, para a gente ir se encaminhando aqui para o fim, acho que teve uma questão de aproximação né, aliás, aproximação não, mas de manutenção dos laços ali com o público consumidor, com o público interno, mas acho que talvez onde essa relação ficou mais estressada, esgarçada, além, é claro, de toda a discussão com credores, etc., mas foi ali no mercado acionário, né? A gente viu uma mudança muito relevante da base de acionistas, de quem tinha ações, né, da Americanas. E hoje a gente vê que está muito pulverizado, tem muito varejo, né, tem muita pessoa física na base, mas era um papel que os institucionais olhavam, os analistas acompanhavam de perto. Como é que está sendo esse trabalho para começar a se aproximar de novo e buscar de novo esses investidores institucionais, os analistas de banco? A gente entende que ainda precisa um pouquinho mais de track record, a gente ainda precisa um pouco mais de tempo, né, com resultados consistentes para que esse investidor institucional volte a olhar o papel Americanas com um pouco mais de atenção. E o momento também não facilita, né? Assim, não. O momento macro, assim, geral, olhando para a Bolsa brasileira. Definitivamente não, Raquel. Mas no nosso caso em particular, eu sou muito, muito direto nesse momento, o papel Americanas, ele é um papel que a companhia ainda precisa mostrar alguns trimestres de performance para que o acionista, seja ele o acionista individual, seja o institucional, possa começar a tomar decisões mais embasadas. Hoje,
a gente tem, até pela questão da recuperação judicial, isso é público também, a gente tem pacotes, né, de ações que são liberados para venda a cada trimestre. Sim. Né? Então a gente ainda deve ver muita oscilação no preço da ação da Americanas, porque a cada trimestre em que abrem esses papéis para venda, os investidores têm, em sua grande maioria, colocado esses papéis para venda, o que coloca o preço um pouco mais baixo. A gente performa um trimestre bem e o preço volta a subir um pouquinho. Então eu diria que a ação da Americanas hoje é uma ação que merece muito cuidado de quem quiser investir. Grosseiramente, do ponto de vista do que aconteceu lá atrás, você tinha 100% do valor acionário das Americanas que foi diluído, né, por conta dos aportes de capital necessários para a gente sair da crise, feitos pelo acionista de referência, e pelos aportes da conversão da dívida, né, em participação societária dentro da companhia. Então, aquele 100% de ação virou grosseiramente 4%, 3%. Né? E os outros 96% ficaram na mão desses dois grandes grupos. Aí, acionista de referência, hoje acionista controlador, de um lado, e do outro lado, os bancos convertidos dentro do patrimônio da companhia. Então a gente ainda vai ver, por conta desse comportamento, a gente ainda vai ver muita oscilação nos papéis. Sim, com certeza. Léo, acho que é isso. Eu agradeço demais a sua presença aqui, a disponibilidade de conversar, contar um pouquinho mais de como que tá Americanas, contar um pouco dessa história tão que foi vivida por tanta gente, porque todo mundo foi ou é consumidor da Americanas. Todo mundo consumiu, inclusive, não só notícias, mas memes, né? Uhum. Todo mundo, foi uma coisa, virou um assunto popular, né? É curioso e é raro uma notícia de negócios ganhar essa popularidade, mas ganha por conta da marca ser muito forte no imaginário do brasileiro. Obrigada por participar aqui do Na Sua Sexta. Eu que agradeço, obrigado, prazer conversar contigo. E você pode continuar acompanhando Na Sua Sexta no canal da Exame no YouTube. É só seguir, apertar o sininho para receber sempre que tiver novidade. Além do Na Sua Sexta, a gente tem todos os programas da Exame aqui no canal do YouTube. A gente também está nas principais plataformas de áudio. E também acompanhar as redes sociais da Exame e o site da Exame, no exame.com, com as principais notícias de negócios e economia. Muito obrigada e até a próxima.